Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz aqui na Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Muita gente pensa que a Petrobras só produz petróleo. Claro, só por isso já bastava, né? Até porque, dada a importância desse produto, já é um espetáculo. Mas a Petrobras produz muito mais, vai além. E aqui na pauta eu vi que vocês trazem hoje uma notícia boa para os produtores rurais vindo da Petrobras e não é petróleo. Me conta aí o que é de novidade. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Muito bom estar de volta aqui, né? De volta aqui ao comando do nosso Pode Povo, onde a gente vai poder conversar e dialogar sobre temas de interesse do nosso povo campista. Então, a gente tem aqui, Cláudio, alguns dados muito alarmantes, né? O Sindipetro NF já se posiciona sobre isso há muito tempo. Toda essa questão dos royalties de petróleo, eles estão diretamente ligadas a toda essa redução dos investimentos que aconteceram nos últimos anos aqui na nossa Bacia de Campos, inclusive os desinvestimentos que aconteceram durante o governo Bolsonaro. E quem mais perdeu com isso, claro que foi o povo. E o povo também é reflexo nos municípios. As prefeituras, não só de Campos, mas de toda a região norte fluminense, vem sofrendo com essa redução e a gente não é por acaso, vem sofrendo porque com a queda de investimentos da Petrobras e das outras empresas aqui na Bacia de Campos, a gente ficou com uma produção menor. Então, se a gente tivesse tido investimentos ao longo dos últimos 5, 6, 7 anos, a gente hoje estaria colhendo esses frutos. Então, essa queda dos royalties, que não foi pequena, né? Só para você ter ideia, nesse último mês, que foi o mês de outubro, foi 14,8%, recebendo aí apenas 38,5 milhões de reais. Enquanto em setembro isso tinha sido 45,2% e em agosto tinha sido 55 milhões de reais. Então é uma queda contínua da arrecadação dos royalties de petróleo. Mas ao mesmo tempo a gente teve boas notícias essa semana, onde a gente viu que a Petrobras ela vai voltar a investir, isso não é por acaso, é fruto do nosso trabalho junto com a eleição do presidente Lula, onde a Petrobras volta a olhar para as outras áreas que não é o pré-sal, antes ela só tinha olhos para o pré-sal, e a gente volta a ter investimentos também aqui na Bacia de Campos. Esses frutos dos investimentos que são anunciados pela Petrobras nesse momento, eles só serão colhidos daqui a alguns anos. O setor petróleo você leva aí entre a fase de projeto e a de implementação um bom tempo, mas sem dúvida a gente não viu um engajamento tão grande dos governos da nossa região e naturalmente também não viu esse engajamento da Prefeitura Municipal de Campos nessa luta por mais investimentos da Petrobras na região. Então agora, com o governo Lula, que a gente ajudou a eleger, quando volta esses investimentos, a gente sem dúvida volta a ter uma perspectiva de no futuro ter não só royalties, mas também como ter mais empregos de qualidade na área industrial e na área offshore. Então, sem dúvida, é uma coisa assustadora. E só para você ter noção, Cláudio, o Porto do Açu, ele custou 3,9 bilhões. Ou seja, aqui em Campos a gente já recebeu mais de 30 bilhões de reais. E não tem nenhum legado de tantos royalties que foram investidos ou que foram recebidos pela Prefeitura de Campos. A gente não tem esse legado. A gente viu que tudo foi gasto de qualquer forma. Então, ainda dá tempo da gente debater sobre isso e esses mais de 30 bilhões que foram gastos, infelizmente, não deixam o seu legado aqui na nossa cidade. Como que é importante essa questão da política, né? Como que o movimento político muda as coisas. Há pouco tempo a gente estava vendo a Petrobras fechando suas fábricas, vendendo alguns ativos, a própria BR distribuidora que nós tratamos aqui em outra edição desse Pode Povo, enfim. Você acha que a população está mais atenta, está mais antenada com relação a isso?
É isso, Cláudio. É exatamente isso que a gente veio alertando ao longo dos últimos anos. A gente combateu veementemente o governo Bolsonaro, que estava com a missão de destruir e tirar a Petrobras aqui da região norte fluminense, querendo deixar a Petrobras somente no pré-sal. E a gente agora, com esse novo governo, a gente vê o que tem uma luz no fim do túnel, que a gente volta a ter esses investimentos. Mas especificamente sobre os royalties, eu queria colocar aqui uma observação que poderia ter sido criado no passado e ainda dá tempo de ser criado nesse governo que acaba de se reeleger, do prefeito Vladimir, um fundo soberano. Esse fundo soberano, ele serve exatamente para tirar uma parte desse dinheiro que está sendo recebido de royalties e a gente conseguir ter uma espécie de fundo de investimentos do município, onde dentro das flutuações de recebimentos de royalties e naturalmente uma queda de arrecadação, como acontece hoje, já vem de alguns anos, a gente passa a ter ali um fundo que vai ter um grande volume de recurso para conseguir ter investimentos na nossa cidade. Então seria pensando no futuro. E isso é feito em Maricá hoje. Maricá, que é um grande exemplo de administração pública para uma cidade que recebe um grande volume de royalties, a gente tem Maricá como esse exemplo, porque há 16 anos já que Maricá é governada por gestões petistas e foi reeleito agora novamente, e eles decidiram lá atrás que a criação desse fundo ele seria exatamente para pensar no futuro. Eles não esperavam que chegassem a volumes tão grandes como recebem hoje, mas desde muito tempo já vislumbraram que era importante Maricá ter esse fundo soberano. E o mais interessante é que isso tudo é feito com muita transparência. Existe um conselho do Fundo Soberano, onde esse conselho se reúne mensalmente, e ele não só define o que vai ser feito com esse recurso, como também eles divulgam com muita transparência, tudo isso no site fundosoberano.maricá.rj.gov.br. Então, qualquer pessoa pode acessar isso. Então, é um debate que Campos precisa fazer da criação desse fundo soberano, principalmente com essa perspectiva de daqui a pouco a gente voltar a ter um aumento da arrecadação de royalties de petróleo em cima desses investimentos, a gente guardar um pouco disso tudo para que no futuro, ainda mais distante, a gente tenha esse colchão para que o povo campista possa ter mais tranquilidade no seu futuro, os programas sociais não fiquem ameaçados, os investimentos na cidade não fiquem ameaçados. E o mais interessante disso tudo é que em Maricá tudo é de graça. As escolas são de alta qualidade, são de graça. O cinema lá em Maricá, o único cinema que tem na cidade é gratuito, é da prefeitura. O transporte público é de graça. E mesmo assim, Maricá consegue se organizar e guardar uma boa parte desse recurso para fazer a aplicação no Fundo Soberano. Então fica de exemplo e a gente deixa a dica aqui para a prefeitura e vamos tentar sugerir isso à gestão municipal e aos vereadores da nossa cidade para que façam esse debate e pensem na criação desse Fundo Soberano. Valeu, excelente, top, muito obrigado por isso, por essa edição de hoje, sensacional. Vamos sempre mantendo isso aí ativo, essas pautas importantes. E olha, um detalhe, quem não acompanha pelo rádio ao vivo, vai lá nas nossas redes sociais também, tanto no Spotify, no Deezer, em todos os tocadores de podcast, quanto no Face, no YouTube e no Instagram da Folha FM, que você vai encontrar essas edições do Pode Povo. Até a próxima, gente. Valeu! Então, deixo um abraço, Cláudio, para você. Sem dúvida, é um grande prazer a gente estar voltando a conversar com as pessoas aqui de Campos, com a nossa população aqui no nosso Pode Povo, na Folha FM. Pode Povo, Pode Povo, Pode Povo, onde o povo encontra sua voz.